Gari 11, vamos trocar uma ideia aqui sobre o antigo Galg 11, agora Gari 11, que é um fundo base 10 de tijolo que vem ganhando muito espaço no mercado. Primeiro porque recentemente passou por uma transformação, saiu de um fundo pequeno de logística para um fundo grande de logística e renda urbana, e também é um fundo de tijolo base 10, então todo mundo sempre procura um fundo mais barato, às vezes para começar a investir em fundos imobiliários, e a gente vai usar o Gari 11 para trocar uma ideia sobre alguns pontos aqui, que basicamente é o manual que você precisa ter embaixo do braço para analisar qualquer fundo imobiliário. Esse vídeo aqui vai ajudar você a aprender a analisar um fundo imobiliário de logística ou de renda urbana, independente do fundo que seja. A gente vai usar o Gari 11 aqui como exemplo, mas vou passar para você aqui alguns pontos que você vai levar em todas as análises que você fizer. Seja um fundo aí que você já tem na sua carteira ou algum que você está estudando para ver se vale a pena. Antes da gente entrar aqui no conteúdo falando um pouco mais sobre o Gari 11, meu amigo, se você ainda não está sabendo o que vai acontecer segunda e terça-feira, você tá por fora. E você é maluco se você não tiver junto comigo segunda e terça no novo ciclo dos FIIs. 2 aulas gratuitas que eu vou fazer aqui no YouTube, uma baita de uma imersão para você aprender a investir em fundos imobiliários, a ler relatório, aprender a fazer as análises. Você sabe, você que me acompanha aqui sabe que a gente está na melhor oportunidade da década para aprender a ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Eu vou fazer 2 aulas, uma imersão completa para ensinar você a ler relatório, analisar, montar sua carteira. Então se você é iniciante ou se você já investe, você precisa estar aqui comigo. Então clica no link aqui embaixo, se inscreve, entra lá no grupo do WhatsApp para você receber o material de apoio. E eu quero você comigo aqui segunda e terça, 7h30 da noite. A gente vai estar ao vivo aqui no novo ciclo dos fundos imobiliários e vai ser uma baita de uma imersão para você aprender muito. A gente vai tirar dúvidas. E depois, para você que já quer se aprofundar em conhecimento, no dia 10, às 6 horas da manhã, eu vou abrir o novo curso Renda com FII, um curso específico e imersivo para você que quer aprender a investir em fundos imobiliários, quer dar um passe a mais. Já tá cansado de às vezes ficar batendo cabeça aí com muitos vídeos, às vezes muito conteúdo que você já aprendeu bastante, mas às vezes não conseguiu pegar aquela direção, sabe? Quando você vai analisar um FII, você olha pra sua carteira e fala, pô, cara, não tá do jeito que eu queria, eu precisava dar um passo a mais, eu precisava avançar, precisava crescer em conhecimento. Esse curso é específico sobre fundos imobiliários, cara, tem muito conteúdo bacana. Esse aqui tá sendo de longe um dos melhores conteúdos que eu já preparei, tanto para as aulas ao vivo, tanto em questão de conteúdo analítico. Então, o Renda com FII vai ser o novo curso que eu vou abrir as vagas no dia 10 às 6 horas da manhã. Você vai ter a oportunidade de aprender a investir em fundos imobiliários junto comigo, num conteúdo muito imersivo. Então, clica no link aí, participa das 2 aulas e no dia 10 te vejo no Renda com FII. Alguns pontos que você precisa levar em consideração na hora de escolher um fundo de tijolo. Primeiro ponto, a gente já sabe, isso aqui é uma regra geral, não só de um fundo de tijolo, mas todos os outros fundos, é olhar o tamanho do patrimônio. O tamanho do patrimônio significa o tamanho real daquele fundo. Se a gente tem um fundo muito pequeno, com patrimônio muito pequeno, aquele fundo ele pode ter problema de liquidez, ele pode ter problema com alavancagem, ele pode ter um fluxo menor de pessoas querendo investir e às vezes o fundo não consegue crescer e acaba pagando um rendimento menor. Então, olhar o tamanho do patrimônio do fundo é sempre bom, principalmente quando a gente pensa em aumento de liquidez e aumento de patrimônio. Segundo ponto é a gente prestar muito bem atenção na diversificação de imóveis e de inquilinos. Já que a gente está investindo em um fundo imobiliário e esse fundo vai ficar responsável em fazer gestão do dinheiro pra gente, nada mais justo do que a gente olhar um fundo que tenha bons imóveis e também bons inquilinos. Então eu sempre bato na tecla aqui que muita gente olha, por exemplo, só o dividendo, só o preço da cota, às vezes só o valor patrimonial, e esquece de olhar a qualidade da diversificação, ou seja, um fundo tem vários imóveis, e também a qualidade dos inquilinos, se tem vários inquilinos ali e se são inquilinos bons. Tem muito fundo aí que tem um prédio, tem 2 inquilinos, se um sai, o fundo fica com 50% de vacância financeira, a vacância física, o rendimento cai pela metade. Por isso, olhar a diversificação dos imóveis, para entender quantos imóveis o fundo tem e também a diversificação dos inquilinos é tão importante. Terceiro, quarto e quinto ponto é você analisar a localização dos imóveis, a qualidade daqueles imóveis e a qualidade dos inquilinos e também a tipologia dos contratos, para entender se são contratos típicos ou atípicos. Mas pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui a gente vai olhar o Gari 11 aqui e eu vou detalhar tudo isso aqui para você. Então vamos lá, o Gari 11 é um fundo da Guardian, quem faz a gestão. Ele é um fundo então antigamente chamado de Galg 11, agora Gari 11, é um fundo que junta logística e renda urbana. Uma cota dele hoje gira em torno de R$ 9,00, pagou 11,37% de yield nos últimos 12 meses, VP de 0,95, liquidez diária acima de 4 milhões,
subiu um pouquinho aqui nos últimos 12 meses e um dos pontos mais importantes desse fundo aqui que a gente vai ver no relatório também é que ele não tem vacância nenhuma. O fundo tem 25 imóveis e não tem nenhuma vacância, então todos os imóveis estão locados. O fundo cobra uma taxa de 0,95 a 1% sobre o PL mínimo de 40 mil mensais, então tem uma taxa de DM aí que pode chegar a 1%. Tá batendo quase 200 mil cotistas, tem 1,19 bilhão de patrimônio, pagou 9 centavos por cota no último rendimento. Para você pegar o relatório do fundo aí, você pode entrar no site da Guardian, tá? Então você pode fazer isso aí com qualquer fundo imobiliário. Digita lá no Google o ticker do fundo, GARI11, vai cair aqui dentro do site. Você pode pegar os relatórios antigos, os novos também. Vamos baixar esse aqui primeiro, o último relatório, o relatório de maio. A gestão do GARI aqui tá de parabéns nesse relatório aqui, porque é tudo muito bem detalhado, vocês vão conseguir acompanhar comigo aí e também vão conseguir tirar essa conclusão. Então, o FII Real Estate, o GARI11, se propõe a oferecer ao investidor FII de tijolo uma solução única e completa, um caminho para investir em diferentes tipologias de imóveis. A partir de bons imóveis locados a inquilinos de excelente capacidade de crédito mediante a contratos atípicos de locação com multa de rescisão integral. O GARI procura promover uma renda estável aos seus investidores, além de buscar oportunidades de realização de ganho de capital na venda de ativos com lucro à reciclagem do seu portfólio. Então, olha só o tanto de riqueza de informação que a gente já tem nesse começo do relatório. Primeiro ponto, a gente já entendeu qual que é a estratégia do GARI11, é ter bons imóveis e alugar para bons inquilinos, sendo que o que segura esses inquilinos aqui é um contrato atípico, que vai amarrar o inquilino ao imóvel por mais tempo, sendo que a multa de rescisão é integral. Se aquele inquilino, por algum motivo, ele queira sair daquele imóvel, existe um contrato ali que obriga ele a pagar todos os aluguéis até a rescisão do contrato. Aqui embaixo tem uma outra informação que mostra pra gente que o out do fundo, ou seja, a média dos contratos desses inquilinos, gira em torno aí de 15,2 anos. Então, se a gente tem um contrato de 15 anos, a gente tem uma previsibilidade de retorno. Isso daí traz uma segurança maior, tanto para o fundo, tanto para o inquilino. E se o inquilino por algum motivo quiser sair, existe aqui uma rescisão de contrato de pagamento integral. Então isso aí dificulta o inquilino a sair daquele imóvel. Porque pensa só, vamos supor que você é dono de um supermercado. Vale a pena você sair daquele galpão ou você sair daquele imóvel e ter que pagar 2, 10, 15 anos de rescisão de contrato? Será que vai compensar o fluxo de caixa da sua empresa? Muito provavelmente não, a não ser que seja uma empresa internacional, esteja saindo do país e queira encerrar as operações aqui no Brasil. Mas do contrário, não faz nenhum sentido. Para o fundo, isso é muito bom. Para o inquilino também. Porque imagina só, se você é um supermercado, você pegou um baita ponto estratégico ali dentro de uma cidade, às vezes aquele supermercado é o único supermercado que tem naquela cidade, num ponto estratégico, e aí o fundo decide vender aquele imóvel para outra empresa. Se você tem um contrato atípico, isso daí é bom para o inquilino também, porque o inquilino que põe um supermercado muito bem instalado em uma região, ele não quer sair por qualquer motivo. Então, um contrato atípico nesse formato aqui é tão bom para o fundo quanto para o inquilino, e isso aqui é uma das coisas estratégicas do GARI11, uma das coisas que eu particularmente gosto bastante. E aqui no final a gente também tem outra informação, né? Além de buscar oportunidades de realização de ganho de capital na venda de ativos com lucro com reciclagem do portfólio. Então aqui a gestão já está deixando claro o que pra gente? Olha, a gente tem 25 imóveis aqui, né? Número de ativos são 25 imóveis. Se a gente receber proposta para vender esses imóveis, focando no ganho de capital para colocar dinheiro no bolso do cotista, a gente vai fazer mediante aí as análises, entender se isso é uma coisa boa ou não para o fundo e também para o cotista. Então é muito bacana. A estratégia do GARI11 é essa. Alguns números do GARI aqui, valor patrimonial do fundo chegando aí a 1,19 bilhão, distribuiu 8 centavos por cota no último rendimento, tem 25 imóveis, como eu comentei com vocês, com out médio aí de 15 anos, vacância zero, então todos os 25 imóveis estão locados. Tá chegando aí a quase 200 mil investidores e tem um yield anualizado aí de 11,5. Aqui nessa parte do relatório, o gestor manteve o que ele vem colocando aí em vários outros relatórios, eu já até comentei isso aqui com vocês em outros vídeos, que foi basicamente a estratégia do fundo de crescimento, né? Então, ele em 2023, ele anunciou aí o plano de ampliação da tese de investimento, aí o de GALG11 para GARI11. O fundo chamou uma emissão de cotas aí que captou 625 milhões e com isso eles venderam um imóvel ali que é o BRF Salvador, fizeram a transferência de administração e também fizeram aquisição de novos ativos. Nos outros vídeos eu comentei um pouco mais sobre isso aqui para vocês. Olha que interessante isso aqui também, gente. Tudo isso aqui que eu tô resumindo para vocês é mais para vocês irem se familiarizando com o relatório. Nem todo relatório é tão detalhado assim, até por isso que eu parabenizei aqui a Guardian por colocar essas informações. O fundo, ele tinha um planejamento de expansão e eles conseguiram já efetivar isso, tanto que esse relatório aqui já é um relatório mostrando os números atuais do GARI com seus 25 imóveis. Mas eles saíram disso aqui, ó. Antes, um fundo de
500 mil aqui de patrimônio líquido e o previsto era chegar a 1 bilhão. Hoje eles já estão aí com um patrimônio de 1,19. Ele saiu de uma tipologia de só logística para logística e renda urbana, então hoje está bem diversificado, né? Basicamente quase 50-50 aqui. Antes ele tinha 100% em logística. Antes eles tinham basicamente 5 ativos, hoje eles têm 25. Antes tinham 3 inquilinos, para agora 6 inquilinos. O fundo aumentou o prazo médio dos aluguéis, né, de 9 para 15 anos. A alavancagem financeira caiu de 42 para 23, o que é excelente. O fundo também diminuiu suas dívidas. Saiu de uma base de cotistas de 81 mil cotistas para quase 200, cara. O mercado também não é bobo, né? Todo mundo vendo que o fundo está crescendo, que está se desenvolvendo, está pagando bom rendimento. O fundo vem ganhando muitos cotistas, saiu aqui de uma liquidez diária de 1,5 milhões para 4,8 e aumentou seu dividendo, saiu de 10,8 para 11,5. Esses números mostram que tudo aquilo que o fundo prometeu, ele realmente conseguiu cumprir com aquela emissão de cotas de mais de 600 milhões de reais. Agora é a gente acompanhando o relatório e entendendo aí como que o fundo vai performar ao longo dos meses. Aqui um pouquinho mais do comentário do gestor, depois vocês podem dar uma olhada aí para entender um pouco mais. E aqui, esses próximos eventos do fundo, eu até grifei aqui, ó. Iniciamos também o ciclo de gestão padrão desse portfólio para o mês de junho. Teremos o reajuste de todos os imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar, além dos ativos da Cajazeiras. Conceição de Coité de Vitória da Conquista, locados para o Grupo Mateus, totalizando 14 lojas. Aqui eles estão falando que dos imóveis que eles compraram, que estão locados ali para o Pão de Açúcar e também para o Grupo Mateus, vão passar por reajustes de aluguel. Então, olha que interessante, você tem imóveis recém-comprados que agora já está na hora de reajustar o aluguel. Isso vai trazer uma receita maior para o fundo que pode refletir aí nos próximos relatórios. Aqui um pouco sobre o guidance de dividendos do fundo, então pode subir um pouquinho aí, né? Porque ele vendeu aquele imóvel lá, o BRF Salvador, e também tem o reajuste dos contratos, então aqui a gente consegue notar que pode vir um rendimento aí de 8 centavos e meio por cota a 0,088. Então vai crescer um pouquinho aí, mas é sempre bem-vindo. Aqui a gente consegue ver a distribuição tanto das receitas, das despesas e também da projeção que o fundo tem aí até dezembro de 2024. Aqui é o ponto que eu acho mais interessante, vou até dar um zoom aqui. Nos últimos relatórios do GARI, até os outros vídeos que eu fiz para vocês aqui, a gente tinha a projeção mais se baseando no que o fundo era antes, não no que o fundo é. E agora, nesse último relatório aqui de maio, já saiu toda a DRE do que o fundo realmente está apresentando com os seus novos imóveis, seus novos inquilinos. Então, nesse mês de maio, o fundo teve um total de receita aí de 13,9 milhões. Aumentou bastante aqui, né, o resultado de receita imobiliária de renda urbana e também os CRIs que o fundo tem. Então, o fundo ganha dinheiro aqui com essas outras formas. E tem um pouquinho ali de renda fixa, 69 mil reais, que o fundo também mantém seu dinheiro em caixa. Aqui as despesas eu achei um ponto interessante, porque como ele vendeu aquele imóvel lá em Salvador, ele também tirou um pouco da dívida que ele tinha. A gente nota aqui, ó, que desde junho até setembro, aqui basicamente até janeiro de 2024, ele tinha uma despesa financeira bem mais alta, ó, de 2,4 milhões. E agora, no mês de maio, essa despesa caiu para 1,6. Então, o fundo está arrecadando mais dinheiro e ainda teve uma despesa menor, o que é muito bom. O resultado do fundo líquido foi de 10,9 milhões e ele distribuiu exatamente esses 10,9 milhões, o que representou aqui 8 centavos por cota. Aqui um pouquinho sobre a performance do fundo frente à NTN-B, né, IPCA 2035 e o yield de mercado. O fundo vem performando bem aí, porque o GARI 11 vem aumentando um pouco mais seu dividendo. Falando um pouquinho aqui sobre a liquidez do fundo e também o volume negociado. Cara, o GARI 11, ele era um fundo que a gente nota que aqui, em janeiro de 2023, vamos colocar aqui um ano e meio mais ou menos ali atrás, ele era um fundo que não tinha muita negociação, né? E ele também não tinha muitos cotistas. E olha aqui essa informação, somente nos primeiros 5 meses de 2024, o fundo observou o ingresso líquido de mais de 81 mil cotistas. Cara, um fundo base 10 que está bem estruturado e chama a atenção do mercado, é um fundo que os cotistas começam a olhar com mais atenção, então cresceu muito, muito mesmo a base de cotistas do fundo, chegando aí hoje a quase 200 mil cotistas, né? Então o fundo entrou aí para o top 3 de fundos com maior giro financeiro por PL do IFIX no mês de maio, uma liquidez aí de mais de 4,8 milhões. Aqui um pouquinho do portfólio do fundo, ao todo são 25 imóveis, todos locados a 6 inquilinos, de primeira linha mediante a contratos atípicos de locação de longo prazo. Então é o ponto que realmente é muito positivo para o fundo e também para o inquilino, expliquei isso para vocês. E aqui a gente consegue ver como que está distribuído esses imóveis e os inquilinos. 6 inquilinos e a localização aqui está distribuída em 10 estados do país.
Aqui exatamente a diversificação, né? 51% em renda urbana, 49% em logística. A parte de renda urbana, a gente tem tanto aqui os mercados Pães de Açúcar, quanto também o Grupo Mateus. O fundo está bem distribuído aí entre vários estados do país, e aqui ele tem alguma concentração, tanto na Souza Cruz, quanto no Grupo Mateus e no Grupo Pão de Açúcar, né? São várias unidades, então não são um só imóvel em uma única cidade específica, são vários imóveis em várias cidades, mas tem uma concentração, uma certa concentração em alguns inquilinos. Na minha visão, o fundo poderia diversificar um pouco mais isso aqui, ele já vem diversificando, mas na minha visão dava para diluir isso aqui um pouquinho mais, porque se acontecer um problema com uma dessas empresas, pode ser responsável aí por 20, 30% da receita do fundo. Mas, de modo geral, está bem distribuído aqui em regiões e também localizações. Na minha visão, opinião particular, poderia ter um pouco mais de distribuição em relação a isso. Os contratos 100% atípicos, com presença aqui em cidades estratégicas, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Maceió. E aqui um pouquinho dos imóveis, né, que o fundo tem. E isso aqui eu achei muito interessante, porque é difícil a gente encontrar um relatório onde detalha todos os pontos mesmo ali, qual foi o tipo de contrato, o tipo de receita. Às vezes a gente pega algumas informações, alguns relatórios, que a gente não consegue entender exatamente, ó, onde está, qual foi o tipo de contrato, qual é o percentual, qual é o indexador. E aqui vem muito bem detalhado, porque lembra que a estratégia desse fundo é ter bons imóveis, bons inquilinos e também ter ganho de capital na venda desses imóveis. Aqui a gente consegue ver bem detalhadamente quais são esses imóveis e eles mencionam aqui, ó, como mencionado em ocasiões recentes, a gestão vem sendo abordada para a venda de imóveis tanto do portfólio logístico como de renda urbana. Reforçamos que a única motivação para esta reciclagem de ativos é a geração de lucro a ser distribuído aos investidores. Então eles estão monitorando aí, eles vinham monitorando isso nos relatórios anteriores também. E aqui um pouquinho de cada um dos imóveis. Aliás, esse imóvel aqui do Pão de Açúcar, se eu não me engano, ele fica bem do lado ali onde você tira... Você tem que tirar o visto americano, cara. Tem um mercado só ali próximo e eu acho que é bem isso ali. Eu fui ali porque, cara, fiquei uma hora na fila ali, eu fiquei olhando muito bem o que tinha do lado e tinha e tinha esse Pão de Açúcar aqui. E se alguém sabe se é isso aí mesmo, comenta aqui, que na minha visão é esse imóvel aqui. Mas aqui a gente pode conhecer vários desses imóveis, né? Se você mora aí em São Paulo ou alguma dessas cidades aqui, você também pode comentar aqui para ver se esses imóveis aí são imóveis em boas localidades, se o mercado está em um ponto estratégico, é o único mercado da cidade, enfim. São vários imóveis aqui locados para o Grupo Pão de Açúcar, imóveis estratégicos. Tem aqui também as lojas do Grupo Mateus e a gente tem aqui embaixo também o Almanara, né, que é um restaurante árabe. Aqui, Almanara Jandira e o BRF Visa, que são aqui os galpões logísticos que ele tem no portfólio. Aqui eles também deixam um pouquinho das especificações sobre os inquilinos. Isso aqui é muito bacana, porque a gente quer analisar o quê? Lembra que eu falei no começo do vídeo? A gente quer saber sobre os inquilinos, a gente quer saber sobre o patrimônio, a gente quer saber sobre os imóveis, a localização, a gente quer saber tudo, o mais detalhado possível. Então a gente já viu todos esses pontos que eu mencionei para vocês aqui nesse relatório. E aqui ele também deixa um pouco da nota de rating de crédito aí desses inquilinos. Então a BRF atua no segmento de alimentos, Air Liquide em gás industrial, Abate bens de consumo, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar varejo e Almanara alimentos. Todos esses inquilinos aqui têm basicamente uma melhor nota de crédito, que é AAA ou AA+. Então são inquilinos que dificilmente vão dar algum calote, vão dar algum problema muito sério, porque o rating de crédito desses inquilinos são inquilinos muito bons. E a gente também vê o market cap aqui, a receita líquida em bilhões, são inquilinos muito interessantes. Só a Almanara que não tem aqui as informações, porque não é uma empresa listada em bolsa, por isso que não tem aqui então essas informações aqui do Grupo Almanara. Depois você pode ler um pouquinho mais aqui o relatório, entender um pouco mais sobre os locatários. Isso aqui também é um ponto que a gestão tá de parabéns, não é todo o relatório que você encontra isso aqui, cara. Você tem que pesquisar por conta e tudo mais. Eu quero ler o relatório, eu pago taxa de administração para isso. Eu quero ler o relatório, quero entender tudo, não quero ficar pesquisando outras coisas em outro lugar. Então é essencial que todo fundo imobiliário mostre isso aqui para o cotista e a gestão do Garion está fazendo isso aí muito bem. Parabéns pelo relatório. Aqui um pouquinho sobre a alavancagem do fundo, né? Então o fundo possui obrigações financeiras oriundas da estruturação de CRIs casadas com os contratos de aluguéis atípicos e de longo prazo com lastro. O que esse fundo aqui fez, e desde que ele era GALG 11 eu já mostro aqui para vocês. O fundo ele tem obrigações, que são as dívidas que eles precisam pagar, só que a gestão do GARI 11 casou a dívida com o cronograma de pagamentos que eles têm para receber. Então da mesma maneira que eles têm uma média de contratos fixada ali em mais ou menos 15 anos, a dívida do GARI 11 também gira em torno aí de 15 anos de obrigações. Então eles casaram a dívida com o recebimento dos aluguéis, por isso é uma dívida controlada. E aqui fica bem especificado as disponibilidades atuais
cobrem 15 anos de obrigações do fundo. E o patamar de alavancagem do fundo gira em torno aí de 23%, então uma alavancagem saudável. Eu sempre bato na tecla aqui para vocês que a gente ganha dinheiro na compra e o nosso foco, seja fundos imobiliários, ações, qualquer tipo de investimento, é ganhar dinheiro na compra, comprar cada vez mais barato. E nos fundos imobiliários, quanto mais barato você paga na cota, maior é o dividendo yield que você recebe. Eles também deixam isso aqui muito bem desenhado, como que seria uma projeção dependendo do valor da cota que você paga. Todos os fundos imobiliários hoje em dia tem isso aqui, mas isso aqui ficou bem mais desenhado. Eu vou até ajudar vocês aqui fazendo o cálculo para a gente encontrar aqui qual que seria a expectativa do rendimento, mas isso aqui fica bem detalhado aqui. Por exemplo, nos últimos 6 meses, a cota do Gari 11 variou aí entre R$ 9,00 e R$ 9,30. E aqui é o dividendo esperado baseado no dividendo que ele está entregando, né? No último dividendo. A gente subiu lá em cima e a gente viu que ele pagou no último rendimento mais ou menos 8 centavos e meio, 8 centavos e 7 ali de rendimento. E aqui, se a gente pagar R$ 9,00 nas cotas do Gari 11, a gente poderia esperar aí um dividendo anualizado de 11,6. Se a gente pagasse R$ 9,15, a gente já poderia esperar um dividendo de 11,4. Se a gente pagasse R$ 9,30, um dividendo de 11,2. Então, quanto mais caro a gente vai pagando nas cotas, mesmo o fundo pagando aquele mesmo rendimento, a gente recebe menos. A gente poderia fazer esse cálculo aqui dessa forma que você entenderia. Então, o Gari 11, ele pagou no seu último rendimento, né? Basicamente aí 8 centavos e 7. Qual foi o último rendimento que ele pagou? 8 centavos e 7. Então vamos usar esse cálculo aqui, 8 centavos e 7 dividido pelo valor da cota hoje, R$ 9,00. Isso, R$ 9,00. Então dividido por 9, vamos fazer aqui vezes 100. A gente teria aqui mais ou menos um dividendo yield de 0,96. Se a gente fizer vezes 12, para encontrar quanto seria o dividendo anualizado, seria 11,6. Se eu pagasse R$ 9,00 nas cotas, estaria recebendo aí mais ou menos anualizado referente ao que ele já pagou, 11,6. E olha só como é importante você saber fazer uma boa análise e comprar suas cotas cada vez mais barato. Porque vamos pegar aqui, só que ao invés de a gente simular aqui a compra de uma cota a R$ 9,00, vamos simular como se a gente estivesse comprando a cota um pouco mais barato. Então vamos colocar aqui R$ 8,80. A gente chegaria aqui a um rendimento de quase 1%. Fazendo vezes 12 para a gente encontrar o anualizado, chegaria a 11,86 o dividendo. Isso o fundo pagando a mesma coisa. Por que que a gente teve um dividendo maior? Porque a gente pagou mais barato na cota. Então a gente conseguiu comprar mais cotas, automaticamente o nosso dividendo aumentou. A gente conseguiu travar um yield melhor. Por isso, essa expectativa aqui que o Gari está mostrando é qual é a expectativa da cota subindo. Mas quanto mais caro você paga nas cotas, menor é o seu dividendo. Então se você pagar aqui R$ 9,00, o dividendo anualizado gira em torno aí de 11,6. Se você já está pagando lá em cima R$ 12,00, seu dividendo cai para 8,7. Porque quando o preço da cota sobe, o dividendo vai diminuindo. E quanto mais barato você paga na cota, maior é o dividendo que você consegue travar ali do seu recebimento. E qual que seria o preço teto do Gari 11 hoje? Fazendo o vídeo aqui com a cotação em R$ 9,00 e o de anualizado de 11,37. A gente pode olhar o VP, né, e pegar o preço justo do fundo. Então hoje, se a gente fosse olhar para o VP, a cota está sendo negociada a 5% de desconto em relação ao valor patrimonial. Até coloquei na thumb aqui, né, em comparação ao MXRF11. O MXRF11 também é base 10, pagou 12,49%. VP de 1,04. É como se a gente estivesse aceitando pagar 4% mais caro nas cotas do MXRF11 e aceitando pagar 5% mais barato nas cotas do Gari 11 sem a gente fazer o preço teto. Então olha só o tamanho do desconto. Vamos fazer o preço teto aqui. Hoje então a cota está custando R$ 9,00. O dividendo yield que o fundo pagou nos últimos 12 meses, vamos ver como que está aqui anualizado, R$ 1,02. E o Tesouro IPCA, cara, as taxas estão absurdas, né? Então vamos ver como que tá o Tesouro IPCA aqui pra gente fazer essa comparação. Tesouro IPCA 2045, 6,36. Vamos colocar uma taxa de prêmio aqui, como a gente viu que o fundo tá redondinho, vamos colocar uma taxa de prêmio aqui de apenas 2%. Então hoje comprando o Gari 11 a R$ 9,00 e um dividendo yield anualizado aí de um pouco mais de 11%, comparando com o IPCA mais 6,36, uma taxa de prêmio de 2%, o nosso preço teto seria de até R$ 12,20. Comprando então a R$ 9,00, a gente estaria com a margem de segurança de 35,57. Essa aqui é só uma das formas que você tem de você precificar um fundo imobiliário e entender se aquele fundo é bom, barato e se vale a pena comprar. Para você aprender mais sobre isso, esteja comigo nas duas aulas, agora segunda e terça, agora, semana que vem já às 7h30 da noite aqui no YouTube. É só clicar no link aqui da descrição, entrar no grupo do WhatsApp para você receber o material de apoio e participar comigo dessas duas aulas, o novo ciclo dos fundos imobiliários. Isso aqui que eu ensinei para vocês é só 1% do que eu vou ensinar
chegar dentro dessas aulas. É gratuito, clica no link aí e saiba mais. Para finalizar o vídeo, na minha opinião, sem ficar em cima do muro, Gary 11 a R$9 é sim uma oportunidade, mas ao invés de você só fechar o olho e comprar as cotas, estude, aprenda, analise e vê se vale a pena para você. Nem sempre um fundo sendo uma oportunidade pode ser um fundo estratégico para sua carteira com seus objetivos. Então não leve isso aqui como uma indicação, e sim um conteúdo para você analisar, aprender, estudar e depois tomar a sua decisão. Comenta aqui embaixo se você tem Gary 11, se na sua opinião é oportunidade, está comprando mais, está segurando. Qual fundo você gostaria de uma análise assim desse formato no próximo vídeo? Curte, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo.